Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Doloroso. Que doloroso. Minha cabeça dói muito. Um mundo de sonhos berrante e deslumbrante, repleto de murmúrios, se desfez instantaneamente. Zou Mingrui, profundamente adormecido, sentiu uma dor latejante anormal na cabeça, como se alguém o tivesse açoitado impiedosamente com uma vara repetidamente. Não, era mais como se um objeto afiado tivesse perfurado suas têmporas, seguido de uma torção. Ai! Em seu estupor, Zou Mingrui tentou se virar, olhar para cima e sentar-se. No entanto, ele estava completamente incapaz de mover seus membros, como se tivesse perdido o controle sobre seu corpo. Pelo visto, ainda não estou acordado. Ainda estou sonhando. Quem sabe, talvez a próxima cena seja eu achando que já estou acordado, mas, na verdade, ainda estou dormindo. Zou Mingrui, que não era estranho a encontros semelhantes, tentou ao máximo se concentrar para escapar dos grilhões impostos a ele pela escuridão e confusão. No entanto, enquanto ainda estava em seu devaneio, qualquer vontade que ele pudesse invocar era etérea como uma névoa fugaz. Ele achava seus pensamentos difíceis de controlar e introspectar. Não importava o quanto tentasse, ainda perdia o foco enquanto pensamentos aleatórios surgiam em sua mente. Por que eu teria uma dor de cabeça tão terrível no meio da noite? E é realmente doloroso. Poderia ser algo como uma hemorragia cerebral. Porra, não me diga que vou morrer jovem. Preciso acordar. Agora. Porque não parece doer tanto quanto antes. Mas porque ainda parece que uma faca cega está cortando meu cérebro. Pelo visto, dormir é impossível. Como vou aparecer para trabalhar amanhã? Porque ainda estou pensando em trabalho. Que dor de cabeça. É claro que preciso tirar uma folga. Não preciso me preocupar com as reclamações do meu gerente. Olha, falando assim, não parece tão ruim. Posso acabar conseguindo um tempinho livre para mim. Uma dor latejante inundou Zou Mingrui, permitindo-lhe acumular lentamente uma força imaterial até que finalmente conseguiu mover as costas e abrir os olhos. Ele finalmente se libertou de seu devaneio. Sua visão inicialmente ficou turva, antes de ser obscurecida por um tênue tom vermelho carmesim. Tudo o que ele conseguia ver era uma escrivaninha de madeira maciça à sua frente. Bem no meio, havia um caderno aberto com páginas amareladas e ásperas. O título estava escrito de forma chamativa, com letras pretas estranhas e profundas. À esquerda do caderno, havia uma pilha de livros cuidadosamente dispostos, totalizando cerca de 8. A parede à direita era marcada por canos branco-acinzentados com luminárias de parede conectadas a eles. A luminária tinha um estilo ocidental clássico. Tinha aproximadamente metade do tamanho da cabeça de um adulto, com uma camada interna de vidro transparente e uma grade externa de metal preto. Diagonalmente abaixo da lâmpada, havia um tinteiro preto envolto em um brilho vermelho claro. Sua superfície em relevo formava um padrão de anjo borrado. Em frente ao tinteiro e à direita do caderno, havia uma caneta escura com corpo totalmente circular. Sua ponta cintilava com um leve brilho, enquanto a tampa repousava ao lado de um revólver de latão. Uma arma. Um revólver. Zou Mingrui ficou completamente perplexo. As coisas dispostas à sua frente lhe eram estranhas. Não se pareciam em nada com o seu quarto. Sentindo-se chocado e confuso, ele descobriu que a mesa, o caderno, o tinteiro e o revólver estavam cobertos por uma camada de véu carmesim, resultado da luz que entrava pela janela. Inconscientemente, ele olhou para cima e mudou seu olhar aos poucos. No ar, uma lua carmesim pairava no alto, acima do pano de fundo de uma cortina de veludo preto, brilhando em silêncio. Zou Mingrui sentiu um horror inexplicável ao se levantar abruptamente. No entanto, antes que seus pés se esticassem completamente, seu cérebro protestou com uma dor latejante. Isso o fez perder temporariamente as forças e ele caiu incontrolavelmente. Suas nádegas bateram pesadamente na robusta cadeira de madeira. A dor fez pouco efeito. Zou Mingrui levantou-se novamente, apoiando-se no chão. Virou-se, agitado, enquanto começava a avaliar o ambiente em que se encontrava. O quarto não era muito grande, com uma porta marrom de cada lado. Perto da parede oposta, havia uma cama baixa de madeira. Entre a cama e a porta esquerda havia um armário. Suas duas portas estavam abertas, embaixo dele, havia 5 gavetas. Ao lado do armário, havia o mesmo cano branco acinzentado na parede, da altura de uma pessoa. No entanto, ele estava conectado a um estranho dispositivo mecânico com engrenagens e rolamentos dispostos em vários pontos. Itens que lembravam fogões a carvão ficavam no canto direito da sala, perto da mesa, junto com panelas de sopa, panelas de ferro e do outro lado da porta direita, havia um espelho de penteadeira com 2 rachaduras. Sua base era de madeira e os padrões eram simples e lisos. Com um movimento rápido do olhar, Zou Mingrui se viu no espelho, o seu eu atual. Cabelo preto, pupilas castanhas, camisa de linho, constituição magra,
feições medianas e um corpo bastante profundo. Isto. Zolmingrui imediatamente ficou sem fôlego quando muitas suposições confusas e indefesas surgiram em sua mente. O revólver no antigo estilo europeu e a lua carmesim que parecia diferente da lua da Terra só podiam significar uma coisa. Será que eu poderia ter transmigrado? Zolmingrui abriu um pouco a boca. Ele cresceu lendo web novel e frequentemente fantasiava com cenas como essa. No entanto, por um momento, achou difícil aceitar a situação quando se viu em uma delas. Provavelmente era isso que significava amar uma fantasia. Em um minuto, Zolmingrui já havia se amaldiçoado enquanto tentava tirar o melhor proveito de sua situação adversa. Se não fosse pela dor de cabeça ainda latejante que deixava seus pensamentos tensos, mas claros, ele definitivamente teria suspeitado que estava sonhando. Calma. Depois de respirar fundo algumas vezes, Zolmingrui se esforçou para parar de entrar em pânico. Naquele momento, enquanto sua mente e corpo se acalmavam, memórias começaram a inundá-lo e lentamente apareceram em sua mente. Klein Moretti, cidadão do Reino Loen do continente norte, condado de Ava, cidade de Tingen. Ele também se formou recentemente no departamento de História da Universidade Koi. Seu pai era um sargento do Exército Real que se sacrificou durante um conflito colonial com o continente meridional. O subsídio de luto deu a Klein a oportunidade de estudar em uma escola particular de idiomas e lançou as bases para sua admissão na universidade. Sua mãe era devota da deusa da noite eterna. Ela faleceu no ano em que Klein passou no vestibular para a Universidade Koi. Ele também tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Eles moravam juntos num apartamento de 2 quartos. A família deles não era rica e sua situação poderia até ser descrita como um tanto precária. Atualmente, a família era sustentada apenas pelo irmão mais velho, que trabalhava como balconista em uma empresa de importação e exportação. Como graduado em História, Klein adquiriu conhecimento da antiga língua Feisak, considerada a origem de todas as línguas do continente norte, assim como da língua Hermes, que frequentemente aparecia em mausoléus antigos, bem como em textos sobre rituais de sacrifício e orações. Linguagem de Hermes? A mente de Zolmingrui se agitou enquanto ele estendia a mão para massagear as têmporas latejantes. Ele lançou o olhar para a mesa, para o caderno aberto. Percebeu que o texto no papel amarelado passou de estranho para alienígena, antes de passar de alienígena para algo familiar. Então, tornou-se algo legível. Era um texto escrito na língua de Hermes. A tinta escura escreveu o seguinte: todos morrerão, inclusive eu. Zolmingrui sentiu-se inexplicavelmente horrorizado. Instintivamente, inclinou-se para trás, tentando aumentar a distância entre ele e o caderno, bem como o texto nele contido. Muito fraco, ele quase caiu, mas conseguiu estender as mãos, agitado, para se segurar na borda da mesa. Sentiu que o ar ao redor era turbulento, como se houvesse murmúrios fracos ressoando nele. A sensação era semelhante à de ouvir histórias de terror contadas por anciãos quando era jovem. Ele balançou a cabeça, acreditando que tudo era uma ilusão. Zolmingrui recuperou o equilíbrio e desviou o olhar do caderno enquanto ofegava. Desta vez, seu olhar pousou no revólver de latão reluzente. De repente, uma pergunta surgiu em sua mente. Com a situação da família de Klein, como eles poderiam ter dinheiro ou meios para comprar um revólver? Zolmingrui não conseguiu evitar franzir a testa. Enquanto pensava profundamente, ele de repente descobriu uma marca de mão vermelha na lateral da mesa. Sua cor era mais intensa que o luar e muito mais espessa que o véu. Era uma marca de mão sangrenta. Uma marca de mão ensanguentada. Zolmingrui inconscientemente virou a mão direita que segurava a borda da mesa. Olhando para baixo, viu que sua palma e dedos estavam cobertos de sangue. Ao mesmo tempo, a dor latejante em sua cabeça continuou. Embora tivesse diminuído um pouco, continuava incessantemente. Eu parti a minha cabeça. Zolmingrui imaginou enquanto se virava e caminhava em direção a um espelho de penteadeira rachado. Alguns passos depois, uma figura de cabelos negros, estatura mediana e olhos castanhos surgiu claramente à sua frente. A pessoa tinha um ar distintamente acadêmico. Esse sou eu hoje. Klein Moretti. Zolmingrui ficou momentaneamente atordoado. Como a iluminação era insuficiente à noite, ele não conseguia enxergar nada com clareza. Continuou em frente até estar a um passo de colidir com o espelho. Usando o luar carmesim como um véu como iluminação, ele virou a cabeça e examinou o canto da testa. Um reflexo nítido surgiu no espelho. Sua têmpora tinha uma ferida grotesca com marcas de queimadura ao longo da periferia. Sangue manchava os arredores da ferida e havia suco cerebral branco acinzentado circulando lentamente por dentro. Zolmingrui recuou de medo ao ver o que viu. Era como se a pessoa no espelho não fosse ele mesmo, mas um cadáver ressecado. Como uma pessoa com ferimentos tão graves ainda pode estar viva? Ele virou a cabeça, incrédulo, e examinou o outro lado. Mesmo estando a uma certa distância e com pouca iluminação, ainda conseguia ver o ferimento penetrante e as manchas vermelho escuras de sangue. Esse,
Zhou-Mingrui respirou fundo enquanto tentava se acalmar. Ele estendeu a mão para pressionar o peito esquerdo e sentiu seu coração acelerado que exalava imensa vitalidade. Ele então tocou a pele exposta. Por baixo do leve frio, fluía um calor. Quando ele se agachou e depois de verificar que seus joelhos podiam dobrar, Zhou-Mingrui se levantou novamente e se acalmou. O que está acontecendo? Murmurou ele, franzindo a testa. Planejava inspecionar o ferimento na cabeça com mais seriedade. Ele deu 2 passos à frente e parou de repente. O luar da lua sanguínea estava relativamente escuro, então era insuficiente para sua inspeção séria. Um fragmento de memória surgiu quando Zhou-Mingrui virou a cabeça para olhar os canos branco-acinzentados e a luminária de grade metálica na parede, bem ao lado da escrivaninha. Este era o lampião a gás mais comum da época. Sua chama era estável e sua capacidade de iluminação era excelente. Dada a situação familiar de Klein Moretti, até mesmo um lampião a querosene era um sonho, quanto mais um lampião a gás. Usar velas era o mais adequado para sua posição e estatura. No entanto, quando ele trabalhou até tarde da noite, 4 anos atrás, para ser admitido na Universidade Koi, seu irmão mais velho, Benson, sentiu que era uma questão importante da qual dependia o futuro de sua família. Por isso, ele insistiu em criar condições de estudo favoráveis para Klein, mesmo que isso significasse contrair dívidas. É claro que Benson, que era alfabetizado e trabalhava há vários anos, não era um sujeito imprudente que não pensasse nas consequências. Ele tinha alguns truques na manga. Ele argumentou com o proprietário para elevar os padrões do apartamento instalando encanamentos de gás para aumentar a probabilidade de aluguéis no futuro. O proprietário se convenceu e cedeu o dinheiro para concluir as modificações básicas. Então, aproveitando a conveniência de trabalhar em uma empresa importadora e exportadora, ele comprou um lampião a gás novinho em folha, que estava quase no preço de custo. No final, tudo o que ele precisava era usar suas economias e não precisou pedir dinheiro emprestado. Depois que o fragmento de memória passou pela sua mente, Zhou-Mingrui foi até a mesa, girou a válvula do cano e começou a girar o interruptor da lâmpada a gás. Com um estalo, uma faísca surgiu devido à fricção. A luz não desceu sobre Zhou-Mingrui como ele esperava. Ele girou o interruptor mais algumas vezes, mas tudo o que o lampião a gás fez foi piscar e permanecer escuro. Retraindo a mão e pressionando a têmpora esquerda, Zhou-Mingrui procurou o motivo vasculhando seus fragmentos de memória. Alguns segundos depois, ele se virou e caminhou em direção à porta. Chegou à instalação da máquina, que também estava embutida na parede e tinha canos branco-acinzentados conectados a ela. Este era um medidor de gás. Depois de ver as engrenagens e rolamentos expostos, Zhou-Mingrui tirou uma moeda do bolso da calça. Era amarelo escuro e tinha um brilho bronze. À frente da moeda tinha gravado o retrato de um homem usando uma coroa, e havia um número 1 em um pedaço de trigo no verso. Zhou-Mingrui sabia que esta era a moeda mais básica do reino Loen. Chamava-se centavo de cobre. O poder de compra de um centavo era de aproximadamente 3 a 4 yuans antes de sua transmigração. Essas moedas tinham outras denominações, como 5 pence, meio pence e 1/4 de pence. Apesar dos 3 tipos, as denominações não eram em unidades suficientemente pequenas. No dia a dia, era preciso comprar várias coisas diferentes para gastar uma única moeda de vez em quando. Depois de lançar a moeda, que só foi cunhada e circulada depois que o rei George III ascendeu ao trono, algumas vezes, Zhou-Mingrui a inseriu na fina boca vertical do medidor de gás. Depois que a moeda caiu no fundo do medidor, o som de engrenagens rangendo soou imediatamente, produzindo um ritmo mecânico curto, mas melodioso. Zhou-Mingrui olhou fixamente para o medidor por alguns segundos antes de retornar à robusta mesa de madeira. Em seguida, estendeu a mão para girar o interruptor do lampião a gás. Depois de algum tempo de hesitação, ouviu-se um som agudo. Uma coluna de fogo se acendeu e cresceu rapidamente. Uma luz brilhante ocupou primeiro o interior da luminária de parede antes de penetrar o vidro transparente, cobrindo o cômodo com um brilho quente. A escuridão se dissipou rapidamente enquanto o vermelho se esvaía pela janela. Zhou-Mingrui sentiu-se à vontade, por um motivo desconcertante, ao se aproximar rapidamente do espelho de penteadeira. Desta vez, ele inspecionou seriamente seu templo e não deixou passar nenhum detalhe. Após algumas rodadas de inspeção, ele percebeu que, além da mancha de sangue original, não havia mais líquido saindo do ferimento grotesco. Parecia ter recebido a melhor hemostasia e curativo. Quanto ao cérebro branco acinzentado que se contorcia lentamente e ao crescimento perceptível de carne e sangue ao redor do ferimento, isso significava que o ferimento poderia levar de 30 a 40 minutos, ou talvez até 2 a 3 horas, para deixar apenas uma leve cicatriz. Os efeitos restauradores que a transmigração traz. Zhou-Mingrui curvou o canto direito da boca enquanto murmurava silenciosamente. Em seguida, ele soltou um longo suspiro. Apesar disso, ele ainda estava vivo. Depois de se acalmar,
abriu uma gaveta e tirou um pedacinho de sabão. Pegou uma das toalhas velhas e esfarrapadas penduradas na lateral do armário e abriu a porta. Em seguida, foi até o banheiro público, compartilhado pelos moradores do segundo andar. Sim, eu deveria limpar as manchas de sangue na minha cabeça, ou vou continuar parecendo uma cena de crime. Tudo bem me assustar, mas se eu assustasse minha irmã, Melissa, quando ela acordasse cedo amanhã, seria bem problemático. O corredor lá fora estava escuro como breu. As silhuetas mal eram acentuadas pelo luar carmesim que entrava pela janela no final do corredor. Pareciam um par de olhos monstruosos que observavam silenciosamente os vivos até altas horas da noite. Zolmingrui acelerou os passos enquanto caminhava em direção ao banheiro comunitário com um medo tremendo. Ao entrar, o luar se intensificou, permitindo-lhe ver tudo com clareza. Zolmingrui parou em frente a uma pia e girou a torneira. Ao ouvir o som de água jorrando, ele de repente se lembrou de seu senhorio, o Sr. Frank. Como a água estava incluída no aluguel, esse senhor baixo e magro, que usava cartola, colete e terno preto, sempre inspecionava o banheiro atentamente para tomar nota de qualquer som de água corrente. Se a água jorrasse com muito barulho, o Sr. Frank ignorava todos os seus traços cavalheirescos, agitando sua bengala e batendo na porta do banheiro, gritando coisas como ladrão desgraçado. Desperdício é uma vergonha. Vou me lembrar de você. Se ouvir isso acontecer outra vez, saia correndo com sua bagagem imunda. Anote o que digo. Este é o apartamento com melhor custo-benefício na cidade de Tingen. Você não encontrará um proprietário mais gentil em nenhum outro lugar. Deixando esses pensamentos de lado, Zolmingrui usou uma toalha úmida para limpar as manchas de sangue do rosto repetidas vezes. Depois de se examinar no espelho velho do banheiro e verificar que tudo o que restava era um ferimento horrível e um rosto pálido, Zolmingrui relaxou. Em seguida, tirou a camisa de linho e usou uma barra de sabão para lavar as manchas de sangue. Naquele momento, ele franziu as sobrancelhas e se lembrou de um possível problema. O ferimento era muito grande e havia muito sangue. Além do corpo, o quarto provavelmente ainda tinha sinais do ferimento. Depois de Zolmingrui terminar de vestir sua camisa de linho, alguns minutos depois, ele retornou rapidamente ao seu apartamento com uma toalha úmida. Primeiro, limpou a marca de sangue na mesa e, em seguida, usando a iluminação do lampião a gás, procurou os pontos que havia deixado passar. Ele imediatamente descobriu que uma quantidade considerável de sangue havia respingado no chão, embaixo da mesa. E havia uma bala amarela no lado esquerdo da parede. Disparar um tiro com um revólver apontado para a têmpora. Depois de misturar e combinar as pistas anteriores, Zolmingrui teve uma ideia aproximada de como Klein havia morrido. Ele não tinha pressa em verificar seu palpite. Em vez disso, limpou as manchas de sangue com cuidado e limpou a cena. Em seguida, pegou a bala e voltou para a lateral da mesa. Abriu o tambor do revólver e despejou as balas de dentro. Um total de 5 cartuchos e uma cápsula tinham um brilho de latão. De fato, Zolmingrui olhou para o cartucho vazio à sua frente e colocou os cartuchos de volta no cilindro enquanto concordava. Ele desviou o olhar para a esquerda e encontrou as palavras do caderno. Todos morrerão, inclusive eu. Em seguida, ainda mais perguntas surgiram dentro dele. De onde veio a arma? Foi autocídio ou um autocídio fingido? Em que tipo de encrenca um graduado em história de origem humilde poderia se meter? Por que tal método suicida deixaria para trás tão pouco sangue? Seria porque eu transmigrei em tempo hábil e isso trouxe benefícios de cura. Depois de refletir por um momento, Zolmingrui vestiu outra camisa de linho. Sentou-se na cadeira e começou a refletir sobre assuntos mais importantes. A experiência de Klein ainda não era algo com que ele precisasse se preocupar. O verdadeiro problema era descobrir o motivo de sua transmigração e se ele poderia retornar. Seus pais, parentes, melhores amigos e colegas. O mundo fascinante da internet e todos os tipos de iguarias deliciosas. Esses foram os motivos que o levaram a querer voltar. A mão direita de Zolmingrui estava inconscientemente puxando o cilindro do revólver e batendo-o de volta no lugar, repetidamente. Sim, não houve muita diferença para mim entre este período e o passado. Só tive um pouco de azar, mas por que eu transmigraria sem nenhuma razão intrigante? Má sorte. Sim. Tentei um ritual de aumento de sorte antes do jantar hoje. Um pensamento passou pela mente de Zolmingrui, iluminando as memórias que estavam ocultas por uma névoa de confusão. Como político, historiador, economista, biólogo e folclorista do teclado, ele sempre se considerou alguém que sabe um pouco de tudo. É claro que seu melhor amigo costumava zombar dele, dizendo que sabe apenas um pouco de tudo. E uma delas era a adivinhação chinesa. Ao visitar sua cidade natal no ano passado, encontrou em uma livraria antiga um livro encadernado em fio, intitulado A Divinação Quintessencial e as Artes Arcanas da Dinastia Qin Yan. Parecia bastante interessante e poderia ajudá-lo a se posicionar na internet, então ele o comprou. Infelizmente, seu interesse durou pouco.
A escrita vertical tornava a experiência de leitura horrível. Tudo o que ele fez foi folhear as páginas iniciais antes de jogá-lo em um canto. Ele havia passado por uma onda de azar no último mês, perdeu o celular, clientes fugindo após enganá-lo e erros no trabalho. Só então se lembrou repentinamente do ritual de aumento da sorte escrito no início de Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas. Além disso, os requisitos eram extremamente simples, sem nenhum requisito básico de base. Tudo o que ele precisava era pegar 4 porções do alimento básico de sua área e colocá-las nos 4 cantos do quarto. Elas poderiam ser colocadas em móveis como mesas e armários. Então, de pé no meio do quarto, ele tinha que dar 4 passos no sentido anti-horário para formar um quadrado. O primeiro passo exigia que ele cantasse sinceramente bênçãos provém do Senhor imortal do céu e da terra. O segundo passo era cantar silenciosamente bênçãos provém do Senhor celeste do céu e da terra. O terceiro passo era bênçãos provém do exaltado mestre do céu e da terra, e o quarto passo era bênçãos provém do digno celestial do céu e da terra. Após os 4 passos, ele precisava fechar os olhos e esperar 5 minutos em seu lugar original. Só então o ritual seria considerado completo. Como não lhe custou nada, ele encontrou o livro, seguiu o que estava estipulado e o fez antes do jantar. No entanto, nada aconteceu naquela época. Quem imaginaria que ele realmente transmigraria no meio da noite? Transmigração. Há uma grande possibilidade de que seja por causa daquele ritual de aumento de sorte. Sim, eu deveria tentar aqui amanhã. Se for realmente por causa disso, tenho uma chance de transmigrar de volta. Zolmingrui parou de girar o cilindro do revólver e, de repente, sentou-se ereto. De qualquer forma, ele tinha que tentar. Ele teve que tentar uma Ave-Maria. Após confirmar seu plano, Zolmingrui imediatamente sentiu que tinha uma muleta mental. Seu medo e inquietação foram varridos para um canto de sua mente. Só então ele teve vontade de estudar cuidadosamente os fragmentos de memória de Klein. Zolmingrui costumava se levantar antes de fechar a válvula do cano. Observou a luminária de parede diminuir gradualmente até que sua chama se apagasse antes de se sentar novamente. Enquanto mexia inconscientemente no cilindro de latão do revólver, pressionou a lateral da cabeça. Lentamente, recordou suas memórias na escuridão tingida de vermelho, como se fosse o espectador mais atento de um cinema. Talvez por ter levado uma bala na cabeça, as memórias de Klein eram como cacos de vidro. Não só as memórias não eram contíguas, como também havia muitos pontos claramente ausentes. Por exemplo, memórias relativas a como o revólver primoroso apareceu em sua posse, se ele havia cometido autocídio ou sido morto, bem como o significado das palavras todos morrerão, inclusive eu no caderno, ou se ele havia participado de algo estranho 2 dias antes do incidente. Não só essas memórias específicas se fragmentaram, como também havia pedaços faltando. O mesmo acontecia com o conhecimento que ele deveria ter diante da situação atual. Zolmingrui acreditava que, se Klein voltasse para a universidade, seria improvável que conseguisse se formar. Isso apesar de ter saído do campus poucos dias antes sem relaxar um pouco. Ele precisa participar da entrevista do Departamento de História da Universidade Tingen 2 dias depois. Os graduados universitários do Reino de Loen não têm a tradição de permanecer em sua alma mater. Seu mentor lhe deu uma carta de recomendação para a Universidade Tingen e a Universidade Backlund. Pela janela, Zolmingrui observava silenciosamente a lua vermelha se pondo a oeste. O gradual declínio da lua continuou até que uma luz fraca brilhou do leste, tingindo o horizonte de dourado. Naquele momento, houve uma comoção dentro do apartamento. Logo, ouviu-se o som de passos se aproximando da porta. Melissa está acordada. Ela está realmente pontual como sempre. Zolmingrui sorriu. Devido às lembranças de Klein, ver Melissa o fazia sentir como se ela fosse realmente sua irmã mais nova. Porém, eu não tenho uma irmã mais nova. Ele se contradisse imediatamente. Melissa era diferente de Benson e Klein. Sua educação rudimentar não foi concluída nas aulas da escola dominical oferecidas pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Quando ela atingiu a idade escolar, o Reino de Loen promulgou a Lei da Educação Básica. Um comitê de educação primária e secundária foi estabelecido e recebeu financiamento especial, aumentando o investimento do reino na educação. Em menos de 3 anos, sob a premissa de que inúmeras escolas religiosas seriam incorporadas, muitas escolas primárias públicas foram estabelecidas para manter rigorosamente o princípio da neutralidade religiosa. Isso evitaria que a educação se envolvesse nos conflitos entre o Senhor das Tempestades, a deusa da noite eterna, e o deus do vapor e das máquinas. Comparado à escola dominical, que custava apenas 1 centavo de cobre por semana, o custo de 3 centavos por semana de uma escola primária pública parecia bastante caro. No entanto, a primeira oferecia aulas apenas todos os domingos, enquanto a segunda oferecia 6 dias de aula por semana. Em suma, o preço era tão baixo que era quase gratuito. Melissa era diferente da maioria das meninas.
Desde pequena, gostava de coisas como engrenagens, molas e rolamentos. Sua ambição era ser mecânica de máquinas a vapor. Sofrendo com a falta de cultura, Benson, que conhecia a importância da educação, apoiou os sonhos da irmã, assim como apoiou a formação universitária de Klein. Afinal, a escola técnica de Tingen era considerada apenas o ensino médio. Não havia necessidade de ela frequentar uma escola de idiomas ou uma escola pública para obter mais conhecimento. Em julho do ano passado, Melissa, de 15 anos, passou no vestibular e realizou o sonho de se tornar aluna do Departamento de Vapor e Máquinas da Escola Técnica de Tingen. Com isso, sua mensalidade escolar semanal aumentou para 9 centavos. Enquanto isso, a empresa de Benson foi afetada pela situação no continente meridional. Houve uma queda drástica tanto no lucro quanto nas transações comerciais. Mais de um terço dos funcionários foram demitidos. Para manter seu emprego e seu sustento, Benson só podia aceitar tarefas mais árduas. Ele tinha que fazer horas extras com mais frequência ou ir para locais com ambientes hostis. Era com isso que ele estava ocupado nos últimos dias. Não que Klein não pensasse em ajudar a compartilhar o fardo do irmão mais velho, mas, tendo nascido plebeu e tendo sido admitido em uma escola de idiomas mediana, sentiu uma forte sensação de inadequação ao ingressar na universidade. Por exemplo, como origem de todas as línguas no continente norte, a antiga língua de Feisak era algo que todos os filhos de nobres e da classe alta aprendiam desde cedo. Em contraste, ele só teve seu primeiro contato com ela na universidade. Ele enfrentou muitos aspectos semelhantes ao longo de sua carreira escolar. Klein quase se esforçou ao máximo e frequentemente ficava acordado até tarde da noite e acordava cedo antes de mal conseguir alcançar os outros, o que lhe permitiu se formar com notas medianas. As lembranças do irmão mais velho e da irmã mais nova permaneceram vivas na mente de Zhou Mingrui até que ele girou a maçaneta. Só então ele acordou de repente e se lembrou de que segurava um revólver na mão. Este era um item semi-regulamentado. Isso vai assustar as crianças. E ainda tenho ferimento na minha cabeça. Com Melissa chegando a qualquer momento, Zhou Mingrui pressionou a têmpora e rapidamente abriu uma gaveta da mesa, jogando o revólver lá dentro e fechando-a com força. O que aconteceu? Melissa olhou curiosa ao ouvir a comoção. Ela ainda estava no auge da juventude. Mesmo sem ter muitos alimentos nutritivos para comer, o que lhe deixava o rosto magro e ligeiramente pálido, sua pele permanecia brilhante, exalando as vibrações de uma jovem. Quando Zhou Mingrui viu os olhos castanhos da irmã se voltarem para ele, ele se recompôs à força e pegou um objeto ao lado da mão antes de fechar calmamente a gaveta para esconder a presença do revólver. Colocou a outra mão na têmpora, e a textura confirmou que seu ferimento já havia cicatrizado. Ele pegou um relógio de bolso prateado com folhas de videira e pressionou a parte superior suavemente, fazendo com que a tampa se abrisse. Era uma foto do pai dos irmãos. Era o item mais valioso que o sargento do Exército Real deixou para trás, mas, por ser um item de segunda mão, apresentava problemas de funcionamento nos últimos anos, mesmo tendo sido consertado por um relojoeiro. Isso envergonhou Benson, que gostava de levá-lo consigo para elevar seu status, muitas vezes, então, no final, foi jogado fora em casa. Era preciso dizer que talvez Melissa tivesse talento para máquinas. Depois de entender os princípios por trás do relógio, ela pegou as ferramentas emprestadas da sua escola técnica para mexer no relógio de bolso. Recentemente, ela até afirmou tê-lo consertado. Zhou Mingrui olhou para a tampa aberta do relógio e viu que o ponteiro dos segundos não se movia. Inconscientemente, girou o mostrador superior para dar corda no relógio de bolso. No entanto, apesar de dar corda algumas vezes, ele não ouviu o som das molas esticadas. O ponteiro dos segundos permaneceu imóvel. Parece que quebrou de novo. Ele olhou para a irmã enquanto tentava encontrar um assunto para conversar. Melissa lançou-lhe um olhar inexpressivo e caminhou rapidamente até onde ele estava para pegar o relógio de bolso. Ela se levantou e puxou o botão em cima do relógio de bolso. Com algumas voltas simples, o tic-tac do ponteiro dos segundos soou. Puxar o botão para cima geralmente não serve para ajustar a hora. A expressão de Zhou Mingrui imediatamente ficou vazia. Naquele momento, um sino soou em uma catedral distante. Soou 6 vezes, soando distante e etéreo. Melissa inclinou a cabeça para ouvir e puxou o botão para cima mais uma vez. Em seguida, girou para sincronizar a hora. Está tudo bem agora, disse ela simplesmente, sem emoção. Em seguida, apertou o botão de cima e devolveu o relógio de bolso a Zhou Mingrui. Zhou Mingrui retribuiu o sorriso educadamente, envergonhado. Melissa lançou um olhar penetrante para o irmão mais velho antes de se virar e ir até o armário. Pegou seus produtos de higiene pessoal e a toalha antes de abrir a porta para sair. Dirigiu-se ao banheiro público. Porque sua expressão tinha um olhar de desprezo e resignação. É um olhar de amor e preocupação por um irmão retardado. Zhou Mingrui abaixou a cabeça e riu baixinho. Fechou a tampa do relógio de bolso com um clique antes de abri-la novamente.
Ele repetiu essa ação enquanto seus pensamentos ociosos se concentravam em uma pergunta. Klein cometeu autocídio sem silenciador. Bem, vou considerar autocídio por enquanto. O autocídio dele deveria ter causado uma grande comoção. No entanto, Melissa, que estava a apenas uma parede de distância, nem percebeu. Será que ela estava dormindo profundamente? Ou o autocídio de Klein já está envolto em mistério? Clique. O relógio de bolso abriu. Clac. O relógio de bolso fechou. Melissa voltou da lavagem e viu o ato subconsciente do irmão de abrir e fechar o relógio de bolso constantemente. Seu olhar estava novamente vidrado de exasperação quando ela disse com uma voz doce: Klein, tire todo o pão que sobrou. Lembre-se de comprar pão fresco hoje. Tem carne e ervilha também. Sua entrevista é em breve. Vou fazer um ensopado de carneiro com ervilhas para você. Enquanto falava, ela tirou um fogão de um canto. Com um pouco de carvão, ferveu uma panela de água quente. Antes que a água fervesse, ela abriu a gaveta mais baixa do armário e tirou o que parecia um tesouro, uma lata de folhas de chá de baixa qualidade. Jogou cerca de 10 folhas na chaleira e fingiu que era chá de verdade. Melissa serviu 2 xícaras grandes de chá enquanto compartilhava 2 pedaços de pão de centeio com Zolmingrui. Não há serragem nem excesso de glúten misturado, mas é pouco apetitoso. Zolmingrui ainda se sentia fraco e faminto. Obrigou-se a engolir o pão com o chá enquanto reclamava internamente. Melissa terminou de comer alguns minutos depois. Depois de ajeitar os cabelos negros que chegavam até a blusa, olhou para Zolmingrui e disse: Lembre-se de comprar pão fresco. Só precisamos de 8 libras. O tempo está quente, então o pão estraga facilmente. Compre também o carneiro e as ervilhas. Lembre-se de comprá-los. De fato, ela demonstrava preocupação com o irmão tedioso. Ela até teve que repetir para enfatizar isso outra vez. Zolmingrui assentiu com um sorriso. Tudo bem. Em relação à libra do reino Loen, Zolmingrui comparou a memória muscular de Klein com a sua. Ele acreditava que era quase meio quilo do que estava acostumado. Melissa não disse mais nada. Levantou-se e arrumou a área. Depois de guardar o último pedaço de pão para o almoço, vestiu um véu esfarrapado que a mãe havia deixado para trás, pegou uma bolsa costurada por ela mesma, usada para carregar seus livros e material de escritório, e se preparou para sair. Não era domingo, então ela tinha um dia inteiro de aulas para assistir. Caminhar do apartamento até a escola técnica de Tingen levava cerca de 50 minutos. Havia carruagens públicas a cavalo que custavam 1 centavo por quilômetro, com um limite de 4 centavos na cidade e 6 centavos nos arredores. Para economizar, Melissa saía com antecedência e ia a pé para a escola. Momentos depois de abrir a porta principal, ela parou de andar e virou o corpo pela metade, dizendo: Klein, não compre muita carne de carneiro ou ervilhas. Benson pode voltar no domingo. Ah, e lembre-se de que só precisamos de 4 quilos de pão. Tudo bem. Claro, respondeu Zolmingrui, exasperado. Simultaneamente, ele repetiu a palavra domingo algumas vezes em sua cabeça. No continente norte, o ano era igualmente dividido em 12 meses. Cada ano tinha 365 ou 366 dias. Uma semana era igualmente dividida em 7 dias. A divisão dos meses era resultado de observações astronômicas. Isso fez Zolmingrui suspeitar se estava em um mundo paralelo. Quanto à divisão dos dias, era resultado da religião. Isso porque o continente norte tinha 7 deuses ortodoxos: o Sol eterno ardente, o Senhor das tempestades, o Deus do conhecimento e da sabedoria, a deusa da noite eterna, a Mãe Terra, o Deus da guerra e o Deus do vapor e das máquinas. Observando a irmã fechar a porta e sair, Zolmingrui suspirou de repente. Logo, seus pensamentos se concentraram no ritual de aumento da sorte. Desculpe, eu realmente gostaria de voltar para casa. Fim dos capítulos do 1 ao 3. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau.